responsabilidade a mais nessa noite. Mas com certeza é isso mesmo que Deus quer de nós. O que nós precisamos ter verdadeiramente é temor a Deus. Aleluia. É saber que quando alguém é incumbido de levar uma mensagem, tem que ter temor a Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Certa vez um líder convidou uma pessoa para pregar na sua igreja, só para ressaltar. E essa pessoa disse: mas pastor, eu sou muito nervoso, tenho muita ansiedade, eu acho melhor eu levar uma outra pessoa. Eu fico muito nervoso, eu não consigo pregar direito. Aí aquele pastor disse assim para ela: faz o seguinte então, a hora que você perder esse temor, a hora que você perder esse medo, fala para mim, porque daí eu nunca mais vou te convidar. Porque enquanto você tem medo, enquanto você tiver temor, é porque você tem temor a Deus e a mensagem não é tua, vem de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Gálatas. Carta de Paulo, escrito para a igreja da Galácia. Nós vamos ler no capítulo 1, no versículo 8. O 8 é o 9. Amém? Todos acharam? Que diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue uma mensagem, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora eu repito: se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos diante de Ti, meu Deus, a Tua palavra nessa noite, para que ela possa ser luz para cada um que está aqui, Senhor. Que ela venha de encontro a cada coração, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que ela não seja apenas palavras que entram ao vento, Senhor, que entra por um ouvido e saia por outro, mas que ela venha descer ao coração, Senhor, que ela venha ser pregada no coração, venha ser fixada para o aprendizado das nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Continuando na sequência de falar sobre temor a Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a pregação, sobre a ministração, Paulo fala uma coisa muito séria nesse versículo. Como nós viemos tratando já essas 3 semanas sobre maldições, eu quero reforçar ainda hoje sobre o ensino. E eu quero dizer uma coisa: se alguém vier aqui nesse púlpito, seja eu, seja qualquer pessoa, e pregar qualquer mensagem fora de contexto bíblico, terá que dar conta diante de Deus. Qualquer um, não seja eu, seja o pastor, seja qualquer de nós que pregar, terá fora de contexto bíblico, como disse Paulo, o evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Se eu pregar, ou se alguém pregar aqui fora de contexto, terá que dar conta diante de Deus. Apocalipse 22:18 diz: ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa nas profecias desse livro, as maldições prescritas nesse livro estará sobre a vida desta. Mas também tem um outro lado: se o que for pregado aqui, seja quem estiver pregando, se quem estiver pregando pregar a verdade, a responsabilidade cai sobre nossas vidas, nós que ouvimos a palavra de Deus, começando por aquele que prega, porque quando ele prega uma mensagem, é porque primeiro Deus deu para ele. Então existem os dois lados. Se ele pregar algo que está fora de contexto bíblico, terá que dar conta diante de Deus.
Mas se ele pregar a verdade, a responsabilidade é nossa, diante de Deus. Pedro, lá em 2 Pedro 2,21, ele diz assim: melhor era não conhecer do que conhecer e dar as costas. Melhor era você não conhecer a palavra do que conhecer e dar as costas a ela. Tamanha é a responsabilidade de quem prega, tamanha é a responsabilidade de quem está ouvindo a palavra. A Bíblia nos diz que aquele que conhece a verdade não é mais dado por inocente. Ou seja, a partir do momento que você conhece a verdade, você não é mais inocente diante de Deus. Glória a Deus. Paulo, através desse versículo que foi lido, ele deixa claro uma coisa: mas que ainda um de nós, um anjo do céu, pregar o evangelho diferente daquele que eu preguei, daquilo que vocês já receberam, seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo e está nos afirmando que só existe um evangelho. Embora lá são 4 livros que descrevem, mas nós estamos falando de um único evangelho, a boa nova da salvação. Glória a Deus. Não é difícil e não seria difícil eu citar aqui nomes de grandes igrejas, entre aspas, que através de interpretações errôneas da palavra de Deus difundiram grandes religiões pelo mundo afora. Não é difícil. Claro que eu não vou estar citando aqui isso, mas nós sabemos que através de má interpretação, de filosofias pessoais, de interpretações pessoais, acabam desenvolvendo doutrinas que muitas e muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Portanto, nós temos que entender uma coisa: só existe um caminho que leva a Deus, não existe outro. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho que te leva a Deus. Eu sei que muitos como eu, desde a infância, receberam um ensinamento talvez um pouco diferente. Mas eu quero dizer para você que todos outros ensinos não vêm de Deus. Por mais que pareçam bonito, parece uma maravilha de pregação, parece uma mensagem edificante, mas preste atenção naquilo que está sendo pregado. Por mais que pareça ser verdadeiro, se estiver fora de contexto bíblico, ela é amaldiçoada. Mas como que eu vou saber se ela é verdadeira ou se não é verdadeira? Só tem uma maneira de você saber se a mensagem que está sendo ministrada, assim como essa noite eu estou ministrando, só tem uma maneira de você saber: é você conhecer a verdade. Não tem como você saber se aquilo que eu estou falando é mentira ou é fora de contexto, se você não conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É obrigação do cristão conhecer a verdade, minha e de todos nós. Eu costumo dizer que o conhecimento da verdade, aquele que parece ser verdade, mas não é como um veneno de rato. Pode parecer meio estranho essa comparação, mas é a mais pura verdade. O veneno de rato, ele é colocado na comida do rato. Você vai lá, coloca 90% de milho, 99% e 1% de veneno. O rato olha para aquela beleza, se encanta e vai lá e come o milho. Mas tem 1% de veneno lá no meio. E o que mata o rato não é a comida, não é o 99%, mas é aquele 1% de veneno. Assim é na palavra de Deus. Ela pode ter uma belíssima aparência, mas se ela tiver uma pitadinha de veneno lá no meio, é o que vai matar o cristão, o que vai tirar o cristão do centro da verdade. Quando você conhece a verdade, nenhuma gota, nem 1%, nada vai fazer você cair nas ciladas de Satanás. Aleluia! Por isso da tamanha importância de nós conhecermos a verdade. Por isso que Paulo diz: se alguém pregar algo diferente do que nós pregamos, seja amaldiçoado. É Paulo que está amaldiçoando? Não, não é Paulo. Paulo não tem poder para amaldiçoar ninguém. Aliás, desde o primeiro momento que passei a trabalhar, a ensinar sobre maldição, eu ensinei e deixei bem claro que ninguém tem poder para amaldiçoar ninguém, muito menos o diabo.
Como eu disse na primeira pregação, eu já li a Bíblia de capa a capa por várias vezes e nunca encontrei um versículo que o diabo tem poder para amaldiçoar, a não ser que Deus deu para ele. Então não foi Paulo que amaldiçoou, que está amaldiçoando. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto é o Espírito Santo de Deus que revelou para Paulo escrever essa mensagem. Glória a Deus. Então quem está amaldiçoando é Deus, não tenha dúvida disso. E Satanás é o imitador, é o mentiroso e o enganador. Deus criou o homem e formou do pó da terra. Foi lá, tomou o pó da terra e formou uma imagem, um boneco. Na versão King James, que ele modelou uma pessoa do pó da terra. E ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O diabo lá no Salmo 115:4 retrata também essa imagem. O diabo também formou imagens. Salmo 115:4 vai falar sobre as imagens que o diabo criou. Mas ele não teve poder para dar o sopro de vida, porque o sopro da vida pertence a Deus. Somente ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O diabo só é um imitador. Ele não tem poder jamais para tomar qualquer poder. Irmãos, tudo que eu estou falando é apenas uma introdução daquilo que eu vou falar. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a tua esperança para você não crer. Ele veio para roubar a tua salvação para que você vá para o inferno, aonde é o lugar dele. O diabo veio para destruir a nossa fé. Diz a palavra, diz que ele veio para isso. Não quer dizer que ele vai conseguir. Aliás, jamais ele vai conseguir se você estiver firme em Cristo Jesus. Mateus 28:20, Jesus disse: ide e ensinai o que eu vos tenho ensinado. Ou seja, diz a palavra assim: ide e ensinai o que eu vos tenho ordenado. Ou seja, a nossa incumbência é ensinar o que Jesus ensinou. E Jesus sobre essa terra, ele ensinou apenas um ensino: salvação, sobre o arrependimento, sobre o perdão. Ele não acrescentou nada além disso. A mensagem central de Jesus Cristo é o plano de salvação para a humanidade. Então não precisamos, através do Evangelho, através da pregação, acrescentar nada além disso. Começando por esse entendimento, fica até mais fácil você saber se uma pregação está focada na verdade ou ela não está focada na verdade. Jesus Cristo focou o seu ensino da salvação, perdão e arrependimento. Porque no Éden, o homem se afastou da presença de Deus e somente através do perdão, só através do arrependimento, nós podemos voltar a nos aproximar de Deus. Porque nós herdamos a maldição do pecado. O ser humano acabou herdando a maldição do pecado através do Éden, de Adão. Então somente através do perdão, através do arrependimento, nós podemos voltar à presença de Deus. Não existe outra forma a não ser através do perdão e do arrependimento para voltar à presença de Deus. É a única forma de nos aproximar de Deus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, como eu já disse. E isso é uma coisa muito séria. Porque ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. E a Paulo também escreve a carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo 1, no capítulo 2, versículo 5, dizendo que só existe um único intercessor entre Deus e os homens. E como eu já comentei há pouco, nós aprendemos desde a nossa infância que muitos intercessores existem entre Deus e o homem. Na verdade não. O único intercessor entre Deus e os homens é o homem Jesus Cristo. Todo e qualquer ensinamento diferente desse
é um ensinamento amaldiçoado. Não é o Sérgio que está dizendo e não é Paulo, é Deus quem está falando. Todo e qualquer ensinamento diferente daquilo que Paulo pregou é amaldiçoado. Então por isso nós temos que conhecer a verdade. Conhecer a verdade através do estudo bíblico, através de meditação, através de busca de ensinamento, através do desejo de querer aprender mais de Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada sobre as consequências do pecado. Nós vimos a maldição como consequência do pecado. Que ela existe, verdadeiramente existe a maldição do pecado. Mas a maldição do pecado foi quebrada naquela cruz de Cristo. E isso nós nunca vamos poder negar, porque as próprias Escrituras falam e nós mesmos conhecemos a verdade. Naquela cruz foi quebrada a maldição do pecado, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Nós estávamos amaldiçoados pelo pecado. Cristo se fez maldito no nosso lugar para nos libertar da maldição do pecado. Glória a Deus. Agora, as consequências do pecado, o juízo de Deus sobre a terra continua até hoje. Que são as doenças, que são as aflições, são as pestes, são as Covid que assolam o mundo inteiro, que muitas pessoas estão morrendo por essa terra. Essa é consequência do pecado, como Jesus mesmo deixa claro isso nas Escrituras. É juízo de Deus sobre a terra. Só vai ser findada com a vinda de Cristo. Apocalipse 22, 3. Por isso eu quero entrar agora entendendo sobre o que nós entendemos da importância do aprendizado, da importância do conhecer as Escrituras. Eu quero entrar agora no tema principal da mensagem. Jesus Cristo não veio para resolver a consequência do pecado, repito, mas Ele veio para resolver a causa. O que causou o pecado? Causou a morte ou a condenação no inferno. Então Jesus Cristo veio para libertar-nos da condenação do fogo eterno. Ele veio para resolver a causa da maldição e não as consequências. As consequências estão aí: doenças, problemas de relacionamento, brigas, aflições do dia a dia. Com o suor do teu rosto terá que ganhar o teu pão. Tudo isso faz parte da maldição do pecado, das consequências. Isso continua sobre a terra até a vinda de Cristo. Mas as maldições hereditárias que são tão difundidas muitas vezes em algumas igrejas. O que é essas maldições hereditárias que são tão comentadas? Existe mesmo essa maldição hereditária? Eu herdo a maldição do meu pai, do meu avô, dos meus irmãos, ou seja lá de quem seja o meu familiar? Eu quero colocar 2 textos para nós confrontarmos. Se você tiver a Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Êxodo 20, o capítulo 5, 4 e 5. Vamos entender o que é maldição hereditária à luz da palavra de Deus. Mas para isso nós temos que confrontar 2 momentos muito especiais na Bíblia. Dois textos que nós temos que avaliar para entender sobre maldição do pecado. Primeiro, Êxodo 24 diz assim: não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos
pelo pecado dos pais, até a terceira e a quarta geração. Repito, porque eu castigo os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Através desses 2 versículos não deixa dúvida que Deus está dizendo que Ele atribui o pecado dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Ficou claro? Agora eu quero que você abra no livro do profeta Ezequiel. Preste bastante atenção nessa explicação, porque é o que vai definir o entendimento. Ezequiel, o profeta Ezequiel, praticamente no meio da Bíblia, o capítulo 18, eu quero ler apenas o versículo 20. Depois eu completo outros versículos. Todos acharam? Creio que é fácil de achar, está bem no meio da Bíblia. Amém? Diz assim a minha versão: aquele que pecar é que morrerá. A palavra morrer na Bíblia quer dizer condenação. Aquele que pecar é que será condenado. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio será cobrada. Eu vou ler novamente. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo será acreditada, e a impiedade do ímpio, ou seja, o pecado do pecador, será cobrado dele. Claro que esses 2 versículos, se você ler eles de uma forma literal, você vai dizer que esses 2 versículos estão se contrariando. Porque lá na lei de Moisés, quando Deus deu a lei a Moisés, no Êxodo 20, está dizendo que o pecado dos pais será cobrado até a terceira e a quarta geração. Mas Ezequiel deixa muito claro que o pecado dos pais não é atribuído aos filhos, e nem o pecado dos filhos aos pais. Claro que quando se fala em mensagem sobre maldição hereditária, se trata de Êxodo 24. Mas não se usa o texto de Ezequiel 18. Eu não quero aqui contrariar pregações sobre maldição hereditária. Não tenho essa autoridade para isso nesse momento. Não é isso que Deus está me dando para pregar. Mas eu quero colocar à luz da palavra de Deus a comparação dos dois, para nós chegarmos ao entendimento à luz da palavra de Deus. O que é maldição hereditária? Se Deus falou a Moisés, quando entregou as tábuas da lei, que o pecado é castigado sobre os pais até a terceira e quarta geração, por que Ezequiel diz isso? Para nós entendermos Êxodo 20, eu vou ler novamente o versículo. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso e castigo os pecados dos filhos dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. O segredo para entender e interpretar esse versículo está nesse item, no final do versículo 5. Castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. A quem
que Deus castiga o pecado até a terceira e a quarta geração daqueles que o desprezam. Muitas vezes não é levado em foco esse final desse capítulo. Eu pergunto para vocês conhecem a passagem do pai de Abraão, Terá? Nós estudamos terça-feira passada sobre Terá. Terá era o pai de Abraão. Em Josué 24, no capítulo 2 de Josué 24, no capítulo 14, vai deixar claro que o pai de Abraão era idólatra. Inclusive tem algumas versões que diz que ele fabricava imagens. Ele era idólatra. Aí eu pergunto, Abraão recebeu a maldição do pai? Não. Abraão foi aquele homem em que Deus o chamou e separou do seu pai, da sua família, e disse a ele: eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi um dos homens mais abençoados, dos patriarcas da Bíblia, mais abençoado foi Abraão, o homem mais rico daquela região, entre ele e Ló, aliás. Então, como é que é isso? Se a Bíblia diz que Deus castiga o pecado dos pais até a terceira e quarta geração, como é que Abraão não recebeu nenhuma maldição do pai? Pelo contrário, recebeu muitas bênçãos. Porque é exatamente isso. Abraão não seguiu o caminho dos seus pais. Aleluia. Abraão não seguiu o caminho do pai. Abraão não foi idólatra. Cobrarei o castigo dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, ou seja, daqueles que não seguem o meu caminho. Abraão não seguiu o caminho do pai, portanto não foi amaldiçoado. Depois nós vamos fazer um resumo para entender sobre maldição hereditária. Vamos voltar lá para Ezequiel 18:14. Se você prestar bem atenção, eu vou ler bem pausadamente. Temos que entender então assim: Deus disse a Moisés, quando ele escreveu as tábuas da lei, que ele castiga até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam. Prova disso que Abraão, um dos grandes patriarcas, filho de idólatra, foi muito abençoado. Olha o que o profeta Ezequiel diz, confirmando que somente serão amaldiçoados aqueles, receberão o castigo aqueles que continuarem no caminho do pecado de seus pais. Ezequiel 18:14 diz o seguinte: mas suponhamos que esse filho tenha ele um filho, ou seja, um pai tem um filho, e ele vê todos os pecados do seu pai, que o seu pai cometeu, e embora veja, ele não comete os pecados do pai. Ou seja, um pai tem um filho, e esse pai é pecador, mas esse filho não comete o pecado dos pais. Vou ler novamente. Suponha que esse filho tenha ele mesmo um filho, e vê todos os pecados do seu pai, que o pai comete, e embora veja, não os comete. Ele não come no santuário que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamine-se com a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia dos seus empréstimos, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos, fornece roupa aos despidos, ele retém a mão para que não pecar, não empresta visando lucro, nem cobra juro, obedece às minhas palavras e age segundo os meus decretos, diz o Senhor. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Ou seja, ele não pagará pelo pecado do seu pai, certamente viverá, mas o seu pai morrerá por causa da própria iniquidade, ou seja, por causa do seu pecado, pois praticou extorsão e roubou
dos seus compatriotas e fez com que era errado no meio do seu povo. Ficou claro que a maldição até a terceira e quarta geração prevalece sobre aqueles que continuam no pecado de seus pais. Ou seja, o que Ezequiel está fazendo é trazendo uma interpretação daquilo que Moisés escreveu sobre a lei, Êxodo 24 em diante. Ou seja, a maldição é seguida até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam a Deus, daqueles que não seguem, que seguem o caminho de pecado dos seus pais. A esse sim, segue até a terceira e quarta geração. Mas ele continua dizendo: mas aqueles que abençoam, aqueles que não seguem o caminho dos pais, ou aqueles que são dignos dos pais, e os filhos seguem a sua obediência, ele abençoa até 1000 gerações, comparando o grande amor de Deus, não pela maldição, mas pela bênção dos filhos. No capítulo que nós vimos, ele diz que o filho viu o pecado dos pais, mas ele não praticou, portanto ele não recebeu a condenação. E Ezequiel 20 ele vai reforçar novamente que o pecado dos filhos não se estende aos pais, e nem dos pais se estende aos filhos. Em Romanos 14:12, Paulo diz que naquele dia cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Tudo isso que eu estou falando, irmão, é para depois nós chegarmos a uma conclusão sobre o que é a maldição hereditária. Portanto, nós precisamos entender o seguinte, que o que está escrito em Êxodo 25 é quando você continua em pecado igual ao teu pai. Se o meu pai foi uma pessoa idólatra e eu continuar idólatra, a maldição com certeza do pecado, da condenação continua sobre a minha vida. Mas se o meu pai foi idólatra e eu aceitei Jesus Cristo, entrei para o caminho de Cristo Jesus, não há maldição mais sobre a minha vida. Aleluia. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, que a maldição para o cristão, a maldição hereditária do cristão, existe? Teoricamente não. Mas existe uma maldição hereditária que são as consequências do pecado de Adão. Porque se não existisse, mas a maldição hereditária do cristão não é de pai para filho ou de avô para filho, é hereditário de Adão. Nós estamos embaixo da maldição do pecado, das consequências do pecado de Adão, que são as doenças, que são as enfermidades, que são as dores, que são as aflições da vida. Essa maldição hereditária das consequências do pecado está sobre a nossa vida. Mas a maldição da condenação do inferno não está sobre a nossa vida. Porque Jesus Cristo não veio para tirar as consequências do pecado. Ele veio para resolver a causa, aquilo que causou o pecado no Éden, que era a condenação eterna no fogo eterno. Por isso, quando nós entramos para Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos sendo livres das consequências nós estamos sendo não das consequências do pecado, mas da causa do que causou o pecado no Éden, que é a condenação eterna. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura. A nossa maldição hereditária vem de Adão e não dos nossos pais. O fato de eu ter a doença, de existir Covid, de existir doença como câncer, como qualquer outra doença, não vem por causa do meu avô, da minha avó, do meu bisavô. Não, vem pelas consequências do pecado de Adão. É como que o que Adão fez estragou, aconteceu alguma coisa e a humanidade ficou embaixo da maldição. Ah, mas então não existe doenças hereditárias? Ah, existe. Consequência do pecado. Uma das doenças mais hereditárias que existe é diabetes, é pressão alta, vai por aí afora. Mas isso não quer dizer que é maldição. Isso é consequência do pecado. Por isso Jesus veio para nos livrar da condenação do fogo interno. Quando ele se fez maldito lá naquele madeiro, ele levou sobre si as nossas maldições do pecado.
Por isso, quem está em Cristo não está mais embaixo de nenhuma maldição hereditária. Quem está em Cristo. Glória a Deus. A maldição hereditária de avô para avó não está mais embaixo da vida do cristão que está firme em Jesus Cristo. Por que firme em Jesus Cristo? Porque eu poderia dizer o seguinte, que se vai existir maldição hereditária na vida do cristão, vai depender de cada um de nós. Você sabe o que aconteceu quando você se converteu? Você se tornou inimigo do diabo. O diabo tornou-se teu inimigo. Quando você estava no mundo fazendo aquilo que o mundo agradava-se de ti, você era amigo do diabo, você andava, ele estava contigo. Mas quando nós nos convertemos, nós passamos a ter o inimigo, o diabo. Por isso que segundo a Pedro, ele vai dizer assim, que o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo, esperando uma oportunidade para tragar. Ele não está andando nas pessoas do mundo. Não. As pessoas do mundo estão com ele. Ele está andando ao derredor do cristão, é daquele que está aqui buscando a Deus. Porque ele perdeu, nós se tornamos inimigo do inimigo. Inimigo do diabo. Nós desagradamos o diabo quando nós aceitamos Jesus Cristo. É como existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Nós saímos do reino das trevas, nós vamos para o reino da luz. Nesse momento que você veio para o reino da luz, o reino das trevas se tornou teu inimigo. O diabo conhece os nossos pontos fracos de quando nós não éramos convertidos. Se o nosso ponto fraco era roubar, o diabo sabe. Então ele vai lançar flechas certeiras sobre a minha vida. Se ele sabe que o meu problema era pornografia, ele vai lançar flechas certeiras sobre a minha vida. Ele conheceu o meu passado, o diabo. Pertencia a ele. Só deixei de pertencer ao diabo quando conheci Jesus Cristo. Quando nós somos libertos verdadeiramente. Aleluia. Então o diabo, ele não está lançando flecha sobre as nossas vidas de qualquer flecha só para ver se dá certo. Não. O povo lá do Egito, quando foi liberto do Egito, quando estava andando no deserto, eles sentiram saudade da carne, dos pepinos, dos melões. Por quê? Porque lá no Egito eles tinham isso à vontade, era um desejo deles. O diabo conheceu e lançou flechas sobre eles. Assim o diabo age na nossa vida. Se quando eu não era convertido, eu tinha uma tendência à pornografia, com certeza depois de convertido são flechas que o diabo vai lançar na minha vida. Se eu era um ladrão, é isso que o diabo vai estar lançando sobre a minha vida. E ele conhece também a minha família, da onde eu vim, porque a minha família não era convertida. Então quando o diabo lançar as flechas, ele vai lançar flechas certeiras sobre aquilo que está no meu passado, porque ele conhece a minha vida. Ele conhece o meu passado, o passado da minha família, e ele vai lançar flechas que eu vou ter que ter muita força para não ser caído, para não cair. Mas qual é a receita para a vida cristã? Para que essas flechas de Satanás não caiam sobre a nossa vida e nós venhamos a cair. Qual que é a receita? João 5,18 diz o seguinte: resistir. João 5,18 diz que nós recebemos um selo do Espírito Santo. E aquele que tem o selo, o diabo não pode tocar. Aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Paulo em 2 Coríntios 5,17 ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Mas lembre de uma coisa: nós estamos embaixo da bênção, nós estamos protegidos por Deus, nós temos o selo do Espírito Santo, como diz Efésios 1,13. Nós recebemos o selo do Espírito Santo quando nós aceitamos e cremos no Evangelho. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas 1 Coríntios 12, Paulo diz o seguinte:
Quem está de pé, cuide para não cair. Quem está de pé, cuide para não cair. Jesus Cristo lá no monte, quando ele foi orar, e quando ele orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele derramou suores como gotas de sangue, diz a palavra de Deus. Mas ele pediu a Pedro e João que orassem com ele, e eles não conseguiram resistir. E Jesus voltou e disse para eles: vigiai e orai. Vigiai e orai para não cair em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós ainda vivemos num corpo carnal, portanto ainda nós somos fracos. Nada impede de nós cairmos se estivermos afastados de Cristo Jesus. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, com o conhecimento da verdade, podemos ser enganados, como disse Paulo, por falsos ensinos, por falsas doutrinas. Embora ela seja uma amaldiçoada, mas podem levar muitos de nós, se não estivermos firmes em Cristo Jesus. Jesus disse: vigiai e orai para não cair. Por isso, se você está de pé, cuide para não cair. Porque mesmo o cristão de dizer assim: não, eu não vou cair, ele não pode ter essa certeza, porque as tentações são grandes. Cabe a nós nos fortalecer a cada dia mais, para estarmos fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas se você cair, a maldição do pecado vai cair sobre você, sobre nós, não sobre você, porque eu também. Quem está de pé, cuide para não cair. Eu também tenho que me cuidar para não cair. Aliás, todos nós temos que vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, Deus, então, maldição hereditária, como consequência do pecado lá do Éden, está sobre a vida do cristão e do não cristão. Mas as consequências hereditárias do pecado, da morte eterna, Cristo levou na cruz, não está mais sobre a tua vida. Glória a Deus. A não ser que você estiver deixando de vigiar e de orar, o diabo vem e toma conta da tua vida. Doenças hereditárias são consequência do pecado. Só na glória, somente na glória, nós vamos ser livres dessa maldição. Eu acredito numa coisa, irmãos. Eu acredito em bênção hereditária. Maldição hereditária vai estar sobre a minha vida se eu não vigiar e não orar. A maldição hereditária vai estar sobre a minha vida se eu não prevalecer em Cristo Jesus, se eu não buscar a presença de Deus. Mas as bênçãos hereditárias vão estar sobre a nossa vida. Aleluia. Porque eu creio que cada um que está aqui, assim como eu, muitos oraram para que você se convertesse. Eu tenho exemplo da minha sogra que orou muito por mim para se converter. Porque quando ela me conheceu, eu era uma das piores tipos de exemplo que podia ter nessa vida. Mas eu tenho certeza que as orações dela transformam a minha vida. Não só dela, como de muitos amigos meus, como são aqui hoje. Deus estende as bênçãos hereditárias para a vida do cristão. Aleluia. Se a maldição não mais cai sobre a tua vida, as bênçãos hereditárias estão sobre a tua vida. Glória a Deus. Por isso que o cristão precisa, irmãos. O cristão que está firme em Jesus Cristo, o que ele precisa não é de libertação de maldição hereditária. O cristão que está firme em Jesus Cristo, o que ele precisa é de santificação. É o que é santificação? Quando a gente fala santificação, a pessoa acha que isso é só estar lá na igreja orando. Não, santificação quer dizer separação, separar das coisas do mundo, é você se afastar daquilo que traz prazer para a tua carne, para a tua vida. É você se santificar cada vez mais, se fortalecer no Espírito e se afastar das coisas do mundo. É uma separação entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Isso é santificação. Santificação é você buscar mais de Cristo Jesus na tua vida. Santificação é você querer ter mais do Espírito Santo de Deus para ser cheio do Espírito. Aleluia.
que quanto mais você é cheio do Espírito, mais força você vai ter para vencer as ciladas de Satanás. Glória a Deus. Se eu apenas fico com aquilo que eu ouço aqui no púlpito, e eu não busco mais fora daqui, que eu não busco em casa de ler a palavra, estudar a palavra, meditar nela, ou buscar um estudo bíblico, eu não vou estar fortalecido. Uma flecha do tipo que você já era tomado antes de conhecer a Cristo, uma flecha certeira dessa no teu coração, você pode cair. Então o que nós precisamos é verdadeiramente estar fortalecido em Cristo Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. E a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, amados, maldição hereditária nenhuma vai tomar a tua vida. A maldição do pecado continua até a volta de Cristo Jesus. Mas a maldição da condenação eterna vai depender de cada um se orar e vigiar e ficar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha ficado claro essa mensagem. Achei que passou um pouco da hora. Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Tenho uma resposta ainda para dar para o irmão. Depois nós conversamos também. Mas se mais alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, para questionar, inclusive para contrariar. Não tenho nada contra. A gente conversa sem problema nenhum. É óbvio que a gente ouve muito de pregações sobre libertação, sobre libertação de maldições hereditárias. Só que nós temos que ver aonde está esse foco. Se é foco porque você caiu, então precisa. Mas se você não caiu, você está em Cristo Jesus, você está liberto em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Se você sentir no seu coração que você tem alguma coisa, que você está enfraquecido essa noite, que você sente que está faltando buscar mais de Deus, não peça a Deus para te dar amor pela palavra, não peça a Deus para te dar, Senhor, me dá desejo de estudar a palavra de Deus, me dá desejo de ir à igreja. Não, isso Deus mandou você fazer. Peça sabedoria. Aleluia. Peça sabedoria a Deus para que Ele te dê em dobro tudo aquilo que está precisando no teu coração. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Eu peço, Deus, para que o teu Espírito, meu Deus, venha operar sobre este lugar, Senhor, para que a tua palavra não venha deixar dúvida no nosso coração, Senhor, mas que nós venhamos a ter a certeza de que nós estamos na tua presença, que nós estamos libertos, meu Deus, da maldição, da condenação eterna, que nós estamos libertos, meu Deus, do fogo do inferno, que nós possamos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, que eu possa, meu Deus, orar na certeza de que o meu dia, quando chegar, estarei na presença de Deus, para que naquele dia, meu Deus, eu esteja como o Senhor, como disse a tua palavra, Senhor, como Cristo disse naquela cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, meu Deus. Que no dia da nossa partida podemos ouvir essas palavras no nosso coração, para que tenhamos a certeza que nenhuma maldição de pecado, de condenação eterna esteja sobre a nossa vida, mas que nós sejamos libertos, que nós cremos na libertação pelo sangue de Cristo naquela cruz derramado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.